Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6. Verso 6. Amados, eu quero falar nessa noite. Nós vamos parar a nossa exposição aos Gálatas e eu quero conversar com vocês sobre uma série de mensagens que eu preguei lá em São Paulo e que eu tenho pregado aqui pelo menos uma vez por mês, cujo nome dessa série chama-se Os Combates da Alma. É uma série de mensagens que tratam das nossas lutas, as lutas que muitas vezes nós enfrentamos na vida, na nossa vida. Em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo, ele teve que vencer a solidão. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Como vencer a solidão. Porque Paulo, ele estava perto de ser morto, de ser martirizado, e ele se sentiu só. Ele se sentiu abandonado. Em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 6, ele trata essa questão sobre como vencer a solidão. Então abra lá, 2 Timóteo capítulo 4, por favor, a partir do verso 9. A partir do verso 9. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 9. Amém? Todos localizados? Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória para todos sempre. Amém. Dê saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Faço o possível para vir antes do inverno. Eubulo manda saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor esteja com o seu espírito. A graça esteja com vocês. Amém, gente? Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, nós necessitamos do Senhor. Ilumina nossa mente para entender o texto sagrado e que o Espírito Santo possa ministrar em nossos corações, nos livrando da solidão. Ó Deus, ensina-nos
e ajuda-nos a vencer mais essa luta em nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Como vencer a solidão? Se você entrar no canal da nossa igreja no YouTube, eu já tratei de três lutas da nossa alma. Eu já falei sobre como vencer o descontentamento, e há muita gente descontente nesse mundo. A última vez eu tratei sobre como vencer o desânimo, e tem muita gente desanimada nesse mundo. E hoje eu quero falar dessa luta que nós travamos na nossa alma, que é a solidão. Como vencer a solidão? Há muita gente solitária, gente. Há muitas pessoas sozinhas, solitárias, mas há muitos solitários mesmo diante de uma multidão, que se sentem sozinhos. Mas olha só, deixa eu falar um pouquinho dessa carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Esta é considerada a última carta que Paulo escreveu. Qual foi o propósito dessa última carta? Foi convidar Timóteo para visitar Paulo em seus últimos dias e animar Timóteo em seu ministério contra os falsos mestres em Éfeso. Então Paulo, ele escreveu essa última carta para o seu aluno Timóteo. A data que essa carta foi escrita foi entre 64 e 68 antes de Cristo. Depois de Cristo, desculpa. Mas gente, na minha introdução aqui, deixa eu falar para vocês sobre a solidão. Sobre a solidão. Olha como é sério. Em maio de 2011, o jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria com o título "Solidão é doença e vivemos uma epidemia". O jornalista escreveu assim: nas últimas 2 ou 3 décadas, segundo o IBGE, o número de casas habitadas por uma única pessoa saltou de 7% para 12% no Brasil. Então olha só, 2011, talvez esse número aumentou. O número de pessoas que moram sozinhas aumentou drasticamente. Então esse negócio de morar em família está sendo dissolvido cada vez mais. E pessoas morando sozinhas, muitos estão solitários ou solitárias. Agora presta atenção. Se era epidemia em 2011, em 2020 a solidão se tornou pandemia. Afinal, para diminuir a velocidade da transmissão da pandemia da Covid-19 e ganhar tempo para equipar os sistemas de saúde, a Organização Mundial de Saúde recomendou que os países aplicassem restrições de circulação de pessoas em seus territórios. Resultado: pelo menos 2,8 bilhões de pessoas, o que representa mais de 1/3 da população mundial, estavam vivendo atualmente sobre algum tipo de restrição de circulação para conter rápido o avanço da Covid-19. Então, na pandemia, com a restrição e com o lockdown, muitos caíram no poço da solidão. Então piorou. Se era epidemia, por uma questão pontual, passou a ser um problema mundial por causa da pandemia. Se já era muito solitário para quem vivesse sozinho, ficou ainda pior. Olha só, em 1º de maio de 2020, Dia do Trabalho, a CNN Brasil publicou um artigo intitulado "Solidão, o lado sombrio do home office". Eis que a pessoa que escreveu, o colunista Ian Berry, ele falou o seguinte: o que é home office? São pessoas que não podiam mais trabalhar no escritório, nem na empresa, nem na indústria, e que precisaram trabalhar em casa, isolado. Olha só o que esse colunista falou sobre essas pessoas, abre aspas: depois de mais um mês de trabalho em casa, fazer home office deixou de ser novidade. E um lado sombrio do trabalho remoto pode surgir: a solidão. A solidão no local de trabalho pode ser um problema sério, mesmo quando todos estão trabalhando
em um escritório, mas a mudança repentina para o trabalho remoto pode aumentar o risco. É isso que aconteceu. As pessoas precisaram trabalhar em suas casas e se tornaram solitárias, caíram no poço da solidão. Então, por causa desse problema, para que as empresas não fechassem, para que o dinheiro continuasse circulando, muitos optaram e precisaram trabalhar de maneira particular no home office. Resultado, muitos caíram no poço de solidão e alguns chegaram até a depressão. A solidão nas redes sociais. Como que as pessoas hoje fazem para vencer ou tentam vencer a solidão? Cada vez mais sozinhas, as pessoas estão procurando uma maneira de combater a solidão nas redes sociais. Porém, compensar o vazio físico, ou mesmo buscar compensar a falta de entretenimento com centenas e até milhares de amigos no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no Telegram, no FaceTime, no Skype, no Zoom ou no YouTube, mesmo que em lives, não resolve, nunca resolveu o problema da solidão. Esse é o problema. As pessoas estão solitárias e elas estão tentando preencher esse vazio através das redes sociais. Agora presta atenção essa pesquisa. O psicólogo norte-americano John Cacioppo, diretor do Centro de Neurociência Cognitiva e Social da Universidade de Chicago, ele publicou um livro importante sobre relacionamento, com o seguinte nome: Solidão, a natureza humana e a necessidade de vínculo social. E ele falando sobre essa tentativa de sufocar a solidão através das redes sociais, ele escreveu assim, olha só, abre aspas. Ele fala que se interagir nas redes sociais para vencer a solidão é como tentar matar a fome com um aperitivo. A interação ali é eletrônica. A pessoa não é parte da vivência do amigo. Fecha aspas. O que esse psicólogo e neurocientista está dizendo? As redes sociais nunca vai substituir a presença das pessoas. Nunca. A pessoa pode ser totalmente interagida nas redes sociais, mas isso nunca vai substituir o afeto e o calor de um ser humano. Jamais. Uma outra pesquisadora, Sherry Darpley, psicóloga, ela fala também sobre o perigo de tentar sufocar a solidão com as redes sociais. Ela diz assim, abre aspas, estar conectado dá a ilusão de termos companhia sem as demandas de uma amizade real e verdadeira. Fecha aspas. Então, gente, entrar nas redes sociais para sufocar a solidão, segundo essa psicóloga e pesquisadora, é uma ilusão. E tem muita gente que vive nessa ilusão. Muita gente. Então, os psicólogos, pesquisando e trabalhando no comportamento humano, eles têm razão, gente. Nada substitui a presença física de uma pessoa. Sintomas da solidão. Eu quero chamar sua atenção. Como saber se sofremos com a solidão? Como que você sabe que você não sofre desse mal? O Dr. John Cacioppo, ele apresenta alguns sintomas da solidão. Presta atenção. Presta atenção nesses sintomas que o Dr. Cacioppo, ele descreveu, que pode ser o seu caso. Olha só os sintomas. A pessoa não se sente em sintonia com as pessoas ao seu redor. É um sintoma. Sente que lhe falta companhia, mesmo diante de uma multidão. Sente não ter ninguém a quem recorrer. Não se sente parte de um grupo de amigos. Sente que já não é mais próxima de ninguém. Sente que seus interesses e ideias não são compartilhados pelas pessoas em sua volta. Se sente excluído ou excluída. Sente que suas relações com os outros não são significativas. Sente que ninguém a conhece bem de verdade. Sente
que as pessoas estão ao seu redor, mas não estão com ela. Esses são alguns sintomas de pessoas solitárias nesse mundo. Agora deixa eu chamar sua atenção para os efeitos colaterais da solidão. Já que esses são os sintomas de pessoas que estão presas pela solidão, agora perceba os efeitos no corpo da pessoa, no cérebro, no comportamento e no corpo da pessoa. Olha só o que a solidão provoca na vida das pessoas, segundo o Dr. John Cassio. Efeito colateral no sono. Olha o sono, gente. Pessoas solitárias demoram mais a pegar no sono. Olha o problema. Pessoas solitárias demoram mais de pegar no sono e sentem mais fadiga, comprometendo a regulação metabólica, neural e hormonal. Então, pessoas solitárias têm problemas para dormir e sentem um cansaço excessivo. E isso compromete a regulação metabólica do corpo, neural e hormonal. Tem alguns distúrbios no corpo. Tudo isso por causa do quê? A solidão. A solidão, o problema da solidão no cérebro. Isolamento afeta as funções comandadas pelos lóbulos frontais, como o controle dos impulsos, a resolução de problemas e a aderência nas normas sociais. Olha só, a solidão, ela mexe nos lóbulos frontais do cérebro humano, que interfere no controle. As pessoas que perdem o controle de impulsos. Tudo isso por causa da solidão. Pessoas que não conseguem resolver certos problemas e que não conseguem aderir certas regras na vida. Tudo isso, gente, por causa da solidão. É um efeito colateral. O problema da solidão no comportamento. Solitários, presta atenção, são mais predispostos a sofrer de estresse, timidez, raiva, ansiedade, hostilidade e pessimismo. Pessoas solitárias é predisposto a ter todos esses problemas. Pessoas ansiosas demais são solitárias. Na saúde em geral, o corpo dos solitários apresenta menor resistência imunológica, isso é, pega uma gripe muito fácil, tornando-os mais suscetíveis a infecções. Solitários também são propensos a doenças cardiovasculares e o aumento da pressão arterial. Em outras palavras, pessoas solitárias é um forte candidato a morrer no coração. Morrer no coração. Vocês estão vendo como a solidão, os efeitos colaterais são terríveis, segundo esse especialista, esse psicólogo. São terríveis. Agora deixa eu apresentar para vocês as causas da solidão. Eu tirei essas informações de um livro que chama Aconselhamento Cristão, de um psicólogo que é cristão, chamado Dr. Gary Collins, um dos maiores psicólogos dos Estados Unidos. E é interessante que ele é psicólogo e ele é altamente comprometido com a Bíblia e com o Evangelho. E ele fala sobre as diversas causas da solidão, que podem ser agrupadas em 5 categorias. E eu quero explicar isso para você, antes da gente buscar resposta na Bíblia, a como vencer a nossa solidão. 5 categorias. Primeiro são as causas sociais. A solidão geralmente se intensifica em períodos de transição e transtorno da ordem social. Eu vou explicar para vocês todas essas palavras técnicas. Causas sociais são questões que levam as pessoas à solidão. Por exemplo, a tecnologia. A tecnologia é uma bênção, mas a tecnologia tem provocado a solidão em milhares de trabalhadores. Por exemplo, antigamente, numa linha de produção, numa indústria, numa empresa, tinha várias pessoas trabalhando. Com o advento da tecnologia, as pessoas estão sendo substituídas por robôs e pelos computadores. O que está acontecendo? Diminuiu o número de funcionários e só especialistas nas máquinas e nos computadores estão trabalhando. Resultado, esses funcionários estão sofrendo de solidão, porque não existe mais aquela massa de pessoas trabalhando no mesmo setor. A tecnologia tem provocado muita coisa boa,
mas tem provocado muita solidão na vida de muitos funcionários. A mobilidade. O que é mobilidade? Muitas pessoas estão se mudando de estado para estado, de país para país, cidade para cidade, e muitas, por deixarem os seus pais, os seus parentes, estão se sentindo solitários. Então, o problema de mobilidade é uma das causas que leva as pessoas à solidão. Urbanização. Cada vez mais as cidades estão se urbanizando, os campos rurais estão diminuindo cada vez mais. E sabe qual a consequência? Como as cidades estão crescendo, estão se urbanizando, estão se tornando cada vez mais perigosas. Resultado, as pessoas estão cada vez mais inseguras e isoladas. E por causa das grandes metrópoles que cresceram, as pessoas estão todas escondidas com medo da violência. O que isso tem provocado? Solidão no coração das pessoas. A televisão, a internet. Antigamente, quando não existiam essas máquinas, as famílias conversavam mais, dialogavam mais. Por causa da televisão e por causa da internet, isso tem matado o diálogo das pessoas, e as pessoas estão dentro de casa, ao lado de outras pessoas, mas mesmo assim solitárias, porque deram toda a sua atenção para uma máquina e não para as pessoas. Essas são as causas sociais, gente. Muitas pessoas estão solitárias por causa disso. Segunda causa, ligadas ao desenvolvimento. Gary Collins, ele fala de 3 necessidades básicas do ser humano. Por exemplo, para as pessoas não caírem na solidão, as famílias precisam estabelecer laços. Elas precisam ser unidas. Você pode perceber, famílias desunidas sempre tem algum membro da família que é solitário, que é meio largado, meio sozinho. Muitos deles sofrem de solidão porque não há estabelecimento de laços fraternais, mesmo numa família. A aceitação. Tem muitos problemas familiares que não são tratados, que membros da família são desconsiderados e não são aceitados com amor, com verdade, com acompanhamento. E alguns se tornam o quê? A ovelha negra da família. Resultado? Solidão, por falta de aceitação. Adquirir habilidades. Muitas pessoas, gente, sofrem de solidão porque não conseguiram adquirir algumas habilidades. Por exemplo, na escola ou na família, algumas pessoas que não têm alguma habilidade e são rejeitadas. Ou porque não conseguem praticar aquele tipo de esporte, ou porque não conseguem praticar aquele tipo de arte, ou não conseguem praticar aquele tipo de modalidade, aí são colocados, são rejeitados. E aí, quando isso acontece na família ou em outro contexto social, as pessoas acabam sofrendo de solidão, porque foram rejeitadas. Causas psicológicas. A baixa autoestima. Pessoas que têm baixa autoestima, gente. Tem muita gente que tem baixa autoestima. Quem tem baixa autoestima, muitas pessoas têm 2 atitudes. Primeiro, essas pessoas ou se afastam dos outros. Quem tem baixa autoestima acaba se afastando dos outros, se isolando. Ou tem aquelas pessoas que são exageradas, se exageram demais nas suas qualidades, dando a impressão de que são convencidos. São aquelas pessoas que se acham demais, se acha o último biscoito do pacote, pensa que é a última Coca-Cola do deserto, se acha demais. Essas pessoas sofrem de baixa autoestima. Tem aqueles que se afastam, que não querem se relacionar, e tem aqueles que se acham. É baixa autoestima. Essas pessoas, gente, sofrem de solidão, seja se afastando, seja se achando, sofrem de solidão. Dificuldade de comunicação. Muitas pessoas que têm dificuldade de se abrir, de falar, de se comunicar, são solitários. Eles são os calados, as caladas, que não falam nada. Muitos desses têm um coração solitário. Pensamentos derrotistas. Presta atenção. Logo após a Segunda Guerra Mundial, um conselheiro suíço chamado Paul Tournier, ele escreveu um livro sobre solidão. Presta atenção. A solidão, escreveu o Dr. Tournier,
se instala porque desenvolvemos. Olha porque tem muita gente solitária nesse mundo. Segundo a pesquisa desse doutor. Atitudes competitivas, através das quais vemos a vida como se fosse um grande torneio e que o prêmio é o sucesso e a competição é um meio de vida. Tem pessoas que são tão competitivas que a todo momento ela está competindo com as pessoas. Essas pessoas se isolam. Sabe por quê? Porque na cabeça dessa pessoa ela tem que ser melhor em tudo. Ela tem que superar tudo, tem que ser melhor em tudo. E pessoas assim ficam sozinhas, solitários. Atitudes independentes que nos fazem agir como individualistas, grosseiros, absolutamente autônomos, independentes de Deus e dos outros. São pessoas que dizem assim: eu não dependo de ninguém. Se for preciso, nem de Deus, porque afinal de contas, tudo que eu tenho não é porque Deus me deu, não, porque eu que ralei. Eu. Pessoas assim, que têm essas atitudes, muitas vezes são solitários na vida. Atitudes possessivas, que nos levam a querer acumular o máximo possível de bens materiais. Pessoas possessivas, que querem, compram, e querem posses. Muitas vezes as pessoas se tornam solitárias. Atitudes de reivindicação, que nos fazem lutar por nossos direitos e exigir justiça a todo custo. São aquelas pessoas que querem justiça a todo custo. Essas pessoas, com esse senso de justiça extremo, muitas vezes são sozinhas na vida. São solitárias. Porque qualquer coisa que aconteça, não vai ter uma dispensação de misericórdia, mas uma atitude de justiça. Essas pessoas se tornam solitárias. Falta de controle. Pessoas que muitas vezes têm falta de controle, problema de solidão. Hostilidade. Vocês já viram aquelas pessoas que têm problema de relacionamento? Já conheceram pessoas que aonde ela pisa, ela faz um inimigo? Aonde ela vai, ela arranja um problema e faz um inimigo? Hostilidade. Pessoas que têm problema de relacionamento, que é muito hostil, acabam se tornando sozinhas e acabam ficando solitárias, porque não se dá com ninguém. Tem problema no trabalho, na escola, na igreja, na família, em todo lugar tem problema de relacionamento. São pessoas hostis, essas pessoas são solitárias. E o medo, gente, o medo leva as pessoas a ficarem solitárias. As pessoas têm medo. As pessoas são solitárias porque constroem muros em vez de pontes. O medo é um grande parceiro da solidão. As pessoas têm medo de algumas coisas na vida e é por isso que se tornam sozinhas. Causas circunstanciais. Porque tem muita gente solitária. Aguenta aí, gente. Primeiro, jovens que estão longe de casa pela primeira vez. Tem muitos filhos, tem muitos jovens que estão solitários porque saíram de casa. Gente que foi estudar, gente que foi trabalhar, e muitos se sentem solitários. Pessoas ricas que parecem não ter ninguém, tão abastado quanto elas, com quem possam conviver. Gente, tem muitos milionários que são solitários. Sabe por quê? Tem muitos milionários que só se relacionam com outro milionário. E por não ter tantos milionários assim no mundo, muitos são isolados, são solitários. Tem tudo, mas não tem pessoas para confiar. Indivíduos que estão envolvidos no empreendimento artístico, atletas em alta concentração. Eu conversei lá em Campinas, na minha terra, com um professor que ele treinava aqueles fisiculturistas, sabe? Aqueles homens fortes, tudo musculoso. Ele dizia que esses homens, eles são totalmente antissociais. Por causa da performance que eles precisam ter, eles não poderiam comer qualquer coisa, eles tinham que dormir certinho, e eles não podiam sair. Era da casa para a academia, da casa para a academia. Eles não podiam sair. Muitos deles, apesar da performance, são solitários. Estrangeiros recém-chegados, idosos que moram sozinhos. É a síndrome do ninho vazio. Os filhos casaram-se, foram embora. Aí vem a solidão. Pessoas que ficaram viúvos ou viúvas.
pessoas recém-divorciadas que foram abandonados, e algumas profissões levam as pessoas à solidão. Por exemplo, eu durante um tempo lá em São Paulo, eu trabalhei de porteiro. Eu trabalhei num prédio, um condomínio de luxo, condomínio Veneza, que fica um dos bairros mais ricos de Campinas. E é interessante que a gente ficava naquela guarita 12 horas por dia, sozinho, só diante das câmeras, observando as câmeras, abrindo os portões, né? De vez em quando algum interfone de alguma reclamação ou alguma orientação, e ficávamos 12 horas por dia sozinhos, dentro daquela guarita. Algumas profissões levam a solidão. Agora, gente, causas espirituais. Muitas vezes, muitas pessoas estão solitárias por problemas espirituais. Numa oração famosa, Agostinho de Hipona expressou dessa forma a necessidade que o homem tem de Deus. Olha a oração dele: Tu nos formaste para ti, e o nosso coração não descansa enquanto não encontrarmos repouso em ti. Eu concordo com as palavras do Dr. Gary Coslins. Olha o que ele escreveu, presta atenção, abre aspas. Muitas vezes a solidão surge porque o pecado nos alienou de Deus e do nosso semelhante. Em vez de se voltarem para Deus arrependidos e procurarem a reconciliação com os outros seres humanos, milhares de solitários buscam uma válvula de escape nas drogas, no sexo, nos encontros de grupos, no trabalho, nos esportes e num monte de outras atividades que são incapazes de acabar com a sua inquietação interior. Quando ignoramos a Deus e não confessamos nossos pecados, há pouca probabilidade de nos livrarmos da solidão. Gente, eu apresentei para vocês, segundo Gary Coslins, todos esses problemas sociais e psicológicos. Mas, como Gary Coslins, ele é comprometido com a Bíblia, eu concordo com ele. Muitos são solitários por causas espirituais, porque são separados de Deus por causa de pecado, estão alienados de Deus. Podem ter tudo, mas se não tiverem Deus, ficarão solitários. Pois bem, o que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre a solidão? Logo após a criação de Adão, Deus declarou assim para Adão: não é bom que o homem esteja só. Então Deus viu a questão da solidão, que o homem não poderia só. Adão e Deus conversavam no jardim, mas o Criador sabia que os seres humanos precisam de outros humanos para viver bem. Por isso, Deus criou Eva e disse ao casal: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Em comunhão com Deus e um com o outro, Adão e Eva não se sentiam sozinhos ou solitários. O que aconteceu? Entrou o pecado no mundo. Eles caíram em pecado e a sua comunicação com Deus foi interrompida. Aí entrou a solidão. Já que Adão não conseguia mais falar com Deus por causa do seu pecado, eles começaram a ficar o quê? Solitários. E começaram a ter problema um com o outro. Por exemplo, homens de Deus como Moisés, Jó, Neemias, Elias, Jeremias e Davi, eles enfrentaram a solidão. O nosso Senhor Jesus, no jardim do Getsemane, ele também enfrentou a solidão. Por isso que ele disse para Pedro: olha, vigiai comigo, orai comigo. E aqui, gente, Paulo, ele está no final da vida dele, já idoso e solitário. Essa é a crueldade da solidão. Se não, olha só, você está com a sua Bíblia aberta? Olha só o que Paulo escreveu no verso 6, olha como ele estava bem. O verso 6, 2 Timóteo capítulo 4, ele escreveu assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procurem vir logo ao meu encontro.
Paulo, ele estava bem. Ele tinha certeza da salvação dele, que se ele morresse, ele iria para o céu, a sua coroa estava garantida. Ele combateu o bom combate. Mas depois que ele fala do seu relacionamento com Deus, no verso 9, ele chama alguém para encontrá-lo. Porque Paulo, mesmo sendo de Deus, ele enfrentou, gente, a solidão. Aí deixa eu te apresentar as crises dolorosas da solidão. As crises dolorosas, e depois eu quero mostrar para vocês como vencer a solidão. Primeiro, a crise da circunstância. As nossas circunstâncias de vida, gente, nos levam à solidão. A solidão. Essa última carta de Paulo não foi escrita num lugar equipado. Paulo escreveu essa carta numa masmorra. E diz os estudiosos que essa masmorra romana era localizada em um calabouço subterrâneo, frio, úmido, escuro. E Paulo permanecia com as mãos e pés algemados. Ele estava preso num lugar, gente, tão úmido que as pessoas morriam de tuberculose. Se as pessoas não morriam no martírio, morriam doente com tuberculose. Paulo estava ali sozinho, naquela masmorra fria, gelada. Diz os estudiosos que tinha só um buraco na pedra que raiava o sol, a luz do sol, e sozinho algemado. E ele estava ali dizendo: olha, combati o bom combate, mas procure vir depressa. Gente, as circunstâncias. Paulo estava preso e ele sofreu a crise da solidão por causa da circunstância que ele estava enfrentando. A segunda coisa que nos leva à solidão é a crise das partidas. Partidas. Pessoas que vão embora. Pessoas que partem. Aí é interessante que Paulo, ele cita 9 nomes aqui na carta. Paulo, ele tinha esse costume, nas suas cartas, ele sempre se despedia de várias pessoas. Paulo conhecia pessoa por pessoa, nome por nome. Olha o verso 19 na sua Bíblia, quando ele diz assim: saudações a Priscila e a Áquila, e a casa do Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Quem eram essas pessoas? Eram pessoas próximas de Paulo. Quem era Priscila e Áquila? Eram cooperadores de Paulo na causa de Cristo. Com esse casal companheiro, Paulo viveu um bom período em Corinto. Era um casal amigo. Ele já não tinha a presença desse casal. O Onesíforo, quem era esse homem? Um amigo que por muitas vezes reanimou Paulo. Um amigo que nunca se envergonhou de Paulo. Ele estava longe do amigo. Erasto. Quem era Erasto? Erasto, ele se tornou o tesoureiro da cidade de Corinto, que veio a se tornar um missionário do Senhor na Macedônia, amigo de Paulo. Trófimo, natural de Éfeso, foi um dos companheiros de Paulo em sua terceira viagem missionária. Todos esses amigos tinham partido, foram embora. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Gente, o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte: muitas pessoas estão enfrentando a solidão porque pessoas partiram, pessoas foram embora, e agora essas pessoas estão enfrentando a solidão. Por exemplo, Paulo menciona 4 nomes de pessoas que o deixaram, 3 delas por motivos legítimos e uma por apostasia. Olha o verso 9 na sua Bíblia. Ele diz assim: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Então alguns, 3 foram embora para cumprir uma missão, e um abandonou, voltando para o mundo, abandonando a fé. E Paulo está dizendo assim: olha, eu estou sozinho, só Lucas está aqui comigo. Lucas, gente, além de discípulo, ele era médico, com certeza ele cuidava de Paulo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: a crise da partida. Muitas pessoas estão solitárias porque as pessoas foram embora, ou para cumprir uma missão,
ou porque foram abandonados. A terceira questão que levou Paulo à solidão é a crise das memórias amargas. Se há uma coisa terrível no momento de solidão, é quando a gente é assaltado por memórias amargas. A gente começa a lembrar de coisas terríveis que fizeram contra nós. E parece que é na hora da solidão que tudo isso vem à tona na nossa cabeça. A gente começa a lembrar tudo aquilo que fizeram de mal para nós, para as nossas vidas. Aí Paulo, ele lembra de um tal de Alexandre. Olha o verso 14 da sua Bíblia. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que ele fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Alexandre ele trabalhava com cobre, com ferro. Aí Paulo, ele ficou solitário porque ele lembrou de duas coisas ruins. Primeiro, de Alexandre, que falou mal dele. Alguns estudiosos dizem que esse Alexandre que entregou Paulo para as autoridades, que deletou Paulo. E Paulo também lembrou que ninguém no tribunal de Roma o defendeu, porque naquela época a lei romana permitia um advogado de defesa para que defendesse uma pessoa. E Paulo disse que no tribunal ninguém se apresentou para defendê-lo. Ninguém. Aí ele começou a lembrar: olha, todos me abandonaram. Alexandre me abandonou falando mal de mim. No tribunal ninguém se apresentou juridicamente para me defender. Todos me abandonaram. Então, gente, o que levou Paulo à solidão? A crise das memórias amargas. Quando a gente começa a lembrar dos sofrimentos e dos abandonos que nós já passamos na vida, isso assalta o nosso coração bem no momento que a gente está sozinho. Isso aconteceu com Paulo. A crise das partidas, quando pessoas vão embora e nos deixam. E a crise da circunstância. Esses três componentes levaram Paulo à solidão. Amém, gente? A pergunta é: como vencer a solidão? Como Paulo venceu a solidão? Como? Eu quero aprender com Paulo e espero que seja o seu desejo. Como vencer a solidão? Nós precisamos ter 5 atitudes que Paulo teve. Eu quero chamar sua atenção aqui. 5 atitudes para vencermos a solidão. Primeiro, olha só, busque comunhão. Vencemos a solidão com comunhão. Olha o verso 9 de novo na sua Bíblia. Paulo, ele diz assim: procure Timóteo vir logo ao meu encontro. Olha o verso 11: só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Verso 21: procure vir antes do inverno. Aqui tem 3 lições sobre buscar comunhão. Primeiro, solidão se combate com poucos bons amigos de carne e osso. Solidão se combate, gente, com bons amigos. O que Timóteo está dizendo? O que Paulo está dizendo? Olha, Lucas está comigo, mas eu preciso de Timóteo, eu preciso de Marcos. Eu quero 3. Assim como Jesus ele tinha 12 apóstolos, mas 3 era mais íntimo: Pedro, Tiago e João. E Paulo também: eu quero 3. Lucas já está aqui comigo, mas Timóteo, vem logo, e antes do inverno. E traga Marcos também. Gente, solidão se combate com bons amigos. Precisamos de verdadeiros amigos. A solidão se combate com comunhão, gente. Ninguém consegue vencer a solidão sozinho. Ninguém. Seja com as parafernálias das redes sociais, seja com animais, porque hoje animal está substituindo a presença dos seres humanos. Não resolve o problema. A solidão se resolve com comunhão, com pessoas de carne e osso como você. Ter bons amigos, amigos que estejam dispostos a te ouvir e a orar por você. É isso que Paulo queria. Ele sabia que ele ia morrer. E ele fala para Timóteo: vem logo, vem antes do inverno.
E traga Marcos com você. Eu quero ver vocês. Eu quero conversar com vocês. Sempre haverá um bom amigo a quem se recorrer. Sempre. Paulo ele recorreu a Lucas e a Timóteo. Sozinho é que se prova o valor do perdão. Olha só, Paulo falou assim: olha, traga Marcos. Sabe quem era Marcos? Marcos foi um rapaz que abandonou Paulo na viagem missionária. Marcos era parente de Barnabé. E teve uma viagem missionária que Barnabé queria levar Marcos. Aí Paulo falou: não, esse cara aí na última viagem, ele desamparou a gente, ele nos abandonou. Eu não quero que seu parente vá conosco. Sabe o que aconteceu? Aconteceu uma discussão feia entre Paulo e Barnabé. Sabe o que aconteceu? Paulo e Barnabé se dividiram e foram para lados opostos por causa de Marcos. Sabe o que aconteceu? Nos últimos dias de vida de Paulo, Paulo ele fala assim para Timóteo: Timóteo, vem e traga Marcos. Traga aquele rapaz que me abandonou, eu quero ver ele. Eu quero vê-lo. Eu quero resolver o meu problema com ele. Eu não quero o mal dele, eu quero estar junto com ele. Então, Timóteo, vem logo e traga Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Eu quero ensinar, eu quero dar os últimos ensinamentos para ele, porque ele será um grande servo de Deus. E quem é Marcos na Bíblia, gente? É o que escreveu o quê? O Evangelho de Marcos. Então Paulo, em vez de morrer amargurado nos últimos dias de vida, na solidão, ele pede para Marcos: Marcos, vem. Timóteo, traga Marcos, porque eu quero resolver algumas coisas com ele. Marcos é importante para mim. Ele me abandonou sim, mas ele é importante para mim. Gente, primeiro, para enfrentar a solidão, busque comunhão. Busque comunhão. Isso é muito importante. Muito importante. É por isso que a igreja, gente, é importante. A comunhão da igreja, uns com os outros. A nossa fé, ela não é solitária, ela é comunitária. Jesus separou 12 homens para começar a igreja, sabe? A nossa fé, ela não pode ser individualista, porque senão essas pessoas se tornarão solitárias. Então nós precisamos buscar comunhão para derrotar a solidão. Segunda lição de Paulo: para vencer a solidão, cuide do corpo. Olha o verso 13 na sua Bíblia, na parte A. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade. Cuida do corpo. Sabe o que Paulo estava dizendo? Olha, eu não vou morrer por descuido. Eu sei que eu vou morrer. Eu fui condenado. Mas Timóteo, traga a minha capa. Aqui é muito gelado, é muito frio. Eu quero cuidar do meu corpo. Paulo, gente, ele não queria morrer por descuido, por relaxo. Ele queria cuidar do corpo dele da melhor maneira possível, mesmo sabendo que ele estava na antessala da morte. Cuidar do corpo, gente. Tem muitos solitários que não cuidam do corpo. Estão sedentários diante da televisão. Estão sedentários diante do celular, recebendo informação, mandando informação, recebendo informação, mandando informação. Será que não seria bom, para enfrentar a solidão, gente, será que não seria bom uma caminhada, um alongamento, uma ginástica? A solidão se enfrenta cuidando do corpo. E muitas pessoas que têm problemas com o corpo, problemas de sedentarismo, muitas pessoas são solitárias. E Paulo, ele queria cuidar do corpo. Ele queria se proteger. Queria cuidar da saúde. E é se cuidando do corpo, da saúde, que a gente também enfrenta, derrota a solidão. Terceiro, ocupa a mente. Olha o que ele fala, verso 13: quando você vier, traga os meus livros. Paulo era um estudante, Paulo ele era um leitor, ele queria ler, ele ia morrer, mas ele disse: Timóteo, traga os meus livros, a minha biblioteca, eu quero ler, eu quero me informar, eu quero morrer lendo, eu não quero parar minha vida porque eu sei que você é morto. E aí, Paulo ensina aqui, gente, que a gente enfrenta a nossa solidão ocupando a nossa mente. Você ocupa a mente com o quê?
Palavra de Deus, sim. Leia livros, bons livros. Eu posso te indicar vários. Leia. Paulo, ele queria encher a mente dele de informação, mesmo sabendo que ia morrer, sozinho, sabendo do pouco tempo da vida que lhe restava, Paulo queria ler. Paulo ensina que a solidão é uma boa oportunidade para se ocupar a mente com alguma coisa edificante, livros, artigos, mensagens, aulas, cursos. Vai estudar. Hoje dá para fazer curso de EAD, dá para fazer uma faculdade em EAD, até idosos podem fazer. Sabe, ocupar a mente, em vez de ficar sozinho, na solidão, ocupa a mente estudando, se especializando, pesquisando, se tornando o melhor profissional naquilo que faz, se equipando. Isso faz as pessoas vencerem a solidão. É por isso que o Ministério Fiel, na época de pandemia, eles disponibilizaram o curso deles de graça para as pessoas, como as pessoas estavam confinadas, para estudar a Bíblia, estudar teologia. E muitos crentes estudaram para vencer a solidão da pandemia. Quarto, alimente a alma com fé. Olha o verso 13. Quando você vier, traga especialmente os pergaminhos. O que eram os pergaminhos, gente? Os pergaminhos eram os escritos pessoais de Paulo com o Antigo Testamento grego. Eram os escritos de Paulo, que tem o Antigo Testamento e as cartas que ele escreveu, os livros que ele escreveu. Alimente a fé. O que se combate a solidão? Bíblia e oração. Gente, leia a Bíblia. Tem muita gente que não lê a Bíblia e vive solitário. E hoje, com a tecnologia, dá para ouvir a Bíblia. Gente, leitura bíblica nos livra da solidão. E quinto e último, para eu terminar, encontre o ministério. Sabe por quê? Olha só. Paulo buscou comunhão, cuidou do corpo, ocupou a mente, alimentou a alma com fé e, por fim, encontrou um ministério. Paulo escreveu 13 cartas que estão canonizadas, das quais 5 foram escritos na prisão. A primeira vez na prisão ele escreveu, olha só, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. A segunda vez que ele foi preso, que foi esse momento, ele escreveu 2 Timóteo. Se Paulo não tivesse preso, talvez nós não conheceríamos esses livros, essas cartas. Paulo, ele não podia mais plantar a igreja, ele não podia mais evangelizar, ele estava preso. O que ele fez? Escreveu literatura para abençoar as igrejas e dirigir os cristãos. Encontra o ministério. Tem muitas pessoas solitárias porque não está servindo, não está sendo útil no reino de Deus, está enterrando talento. Mas quando nós encontramos o ministério, nós derrotamos a solidão. Seja útil, seja servo, seja eficiente, servindo a Deus e o próximo. Encontre o ministério. Paulo não sabia o que fazer. Olha, eu não posso mais pregar, eu não posso mais discipular, eu não posso mais fazer discípulo. Eu vou escrever. Os meus escritos vai alcançar o mundo. E alcançou, chegou até nós. Encontre o ministério. Deu para entender? Essas foram as 5 atitudes que Paulo teve, que o livrou da solidão, mesmo nos seus últimos dias de vida. Essas foram as 5 atitudes. Busque comunhão, cuide do corpo, ocupe a mente, alimente a alma com fé e encontre um ministério. Encontre um ministério. É isso, meus amados. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, e eu vou terminar aqui. Paulo, ele venceu a solidão com todas essas atitudes, mas principalmente, ele tinha como amigo Jesus. É impossível vencer a solidão
se não conhecer o melhor amigo chamado Jesus? É impossível. É por isso que Jesus, em João capítulo 15, verso 14, Jesus falou assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhe ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Você quer vencer a solidão? Entregue a sua vida a Jesus. Arrepende-se dos seus pecados e siga a Jesus. A Jesus. Este é o único remédio que nos livra da solidão existencial. Da solidão. A solidão que remédio não pode resolver, que nada pode resolver, somente Jesus, o nosso supremo amigo. Somente Jesus. Nós podemos praticar todas essas atitudes. A gente pode até tomar todos os cuidados que os psicólogos apontaram, mas venceremos a solidão quando conhecermos a Jesus, o amigo da nossa alma. E eu termino com 1 João capítulo 1, de 1 a 4. João escreveu assim: olha só como ele venceu a solidão e conheceu a verdadeira alegria. Ele escreveu assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Só existe alegria completa em Jesus. Então nós vencemos a solidão quando nós conhecemos a alegria completa que só Jesus pode nos dar. Amém, meus amados? Eu espero que eu tenha esclarecido, trazendo dados da psicologia e trazendo respostas da Bíblia, ajudando a vencer a solidão. Jesus é o nosso amigo e precisamos dele a comunhão. Vamos orar? Vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra, que como essa chuva, ela cai sobre nós, refrigerando a nossa alma e regando a nossa fé. Ó Deus, livra-nos da solidão crônica, existencial, que escraviza e que destrói até o nosso relacionamento contigo. Ó Pai, se tiver alguém nessa igreja, alguém assistindo, que está no poço da solidão, que o Senhor os livre, Senhor. Livra-os em nome de Jesus. E obrigado, Senhor, por ter enviado o teu Filho amado para ser o nosso melhor amigo. Nós entregamos a nossa vida a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.